Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, tá? Vou tentar adicionar a Nara aqui. Gente, boa noite. A gente tá com um probleminha aqui de. Consigo te convidar. Pede para participar, por favor. Pra eu te aceitar. E a gente tá com um probleminha de conseguir colocar a Nara aqui na live, mas a gente tá tentando aí solucionar de alguma forma. Ah, tá. Nara, eu não consigo te mandar o convite. Eu preciso que você pediu para me participar. Deixa eu adicionar. Vamos ver. Hum, eu aceitei. Aparece alguma coisa para você, Nara? Lá entrar no vídeo ao vivo. Sim, Eva, eu pedi para acessar. Ela está pedindo para me aceitar. Eu estou tentando aceitar e ela não entra ao vivo. Esse é o problema. Tem uma solicitação pendente, eu tento aceitar e não vai, não entra ao vivo. Não sei se é algum problema, talvez do Instagram aí. Tá falando que Nara não pode participar. Veio uma mensagenzinha aqui para mim. Por que será que Nara não pode participar? O Instagram tá te bloqueando, hein, Nara? O que que tá acontecendo? O que que você fez? Justo você. Aí, mas aqui falou que não pode. Não entendi. Eita. Tenta pedir de novo aí, vai. Gente, não sei o que eu faço. Se alguém souber. Ah, agora eu consegui te convidar. Vê se vai. Agora eu consegui no botão te adicionar. Agora foi! Ei, parabéns! Eu falei, Demorou, mas poxa, deu certo. que aconteceu com esse Instagram aí Não que tá bloqueando sei. justo a Nara? Eu pedia, você confirmava, eu pedia, você confirmava e não tava indo. Não ia, olha. É sempre assim, né? Sempre assim, o ao vivo, sempre assim. Nunca dá tão certo, mas deu certo agora. Sim. Gente, então, boa noite aí. Sejam bem-vindos na nossa 16ª live. Hoje a gente vai falar sobre gestão de resíduos para o setor sucroalcooleiro. E eu tenho aí o prazer de estar compartilhando hoje. Quem diria que depois de 12 anos, né, Nara? De formada, a gente estaria fazendo uma live. Nem no melhor sonho. Nem no sonho mais louco a gente ia pensar nisso. Mas é um Exatamente. prazer estar aqui, ter você aqui com a gente para dividir aí o seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito nessa profissão, na formação de quem está assistindo a gente, né, que quer trabalhar com gestão de resíduos. É um tema que também, para mim, foi super novo, né, quando você me convidou para dar aula para a universidade, para a turma, né, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, eu trouxe outras coisas que você não havia trazido, né, e aí a gente foi interessante porque eu falei, nossa, isso é uma oportunidade para poder apresentar também para quem não conhece, já que é um tema muito específico, né? Então, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. A Nara formou comigo, né, na Unifal, a gente é bióloga e da mesma turma, e aí a Nara seguiu um outro caminho, né, e a Nara vai falar aqui pra gente. Se apresenta aí, Nara, por favor. Boa noite, Cris. Boa noite para todo mundo. É Boa um noite. prazer estar aqui, um prazer receber esse convite de você, né, ter surgido essa oportunidade. E vou tentar esclarecer algumas coisinhas aqui e falar um pouquinho sobre essa gestão de resíduos aqui da cana-de-açúcar. Então, como você falou, Isso, fala. nós somos biólogas, né, formadas na mesma turma, Isso. então formei aqui na Unifal também. Depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado pela Unesp, de Jaboticabal, de São José do Rio Preto, em Biociências. E eu sou professora universitária, então atualmente eu estou como professora contratada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E nesse semestre eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina de manejo de resíduos da agroindústria e tratamento de efluentes. Então é uma área voltada, né, para a produção de álcool e açúcar, porque é para o curso de produção sucroalcooleira, né? Uhum. Isso, legal, né? Então, assim, para a gente começar aqui, gente, fica à vontade. Guerra e o Eduardo mandou mensagem, parabéns para você, Nara. É, e para a gente começar, assim, primeiro, né? Quais são os resíduos que
provenientes dessa atividade, né, de produção do açúcar e do álcool. E como que eles são gerados? Como que acontece a geração? Explica pra gente um pouquinho. Então, antes de falar exatamente assim dessa produção do resíduo, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto assim da plantação de cana, dessa produção de cana, para dimensionar um pouco da imensidão que é o setor de cana-de-açúcar. Então, o Brasil ele é o principal produtor de cana-de-açúcar no mundo, é o primeiro no ranking, e corresponde a mais de 20% de toda a produção de cana mundial. Então, a gente produz muita cana-de-açúcar. Se a gente for olhar a safra de 2021, 2022, que é a última safra fechada que a gente tem, o Brasil produziu 585 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, e isso já é um número reduzido, já tem 10% de redução em relação aos outros anos. Então, em outros anos, passou facilmente de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra aqui no Brasil. E é um processo que gera muito resíduo. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona esse processo ali de produção do etanol, para ir falando como que ocorre então a produção de cada resíduo, e vou dimensionando esses resíduos, né, essa quantidade de resíduos. Então, quando vai começar a produção, né, essa cana ela primeiro é limpa, é lavada, depois ela vai passar pelo processo de moagem, para extrair o caldo da cana-de-açúcar. Então, o que sobra, né, após a extração do caldo é o bagaço, é aquela fibra da cana-de-açúcar. E para cada tonelada de cana moída, gera em torno de 240 a 280 quilos de bagaço. Então, gera muito bagaço já nesse primeiro processo. Esse bagaço, depois eu falo um pouco mais, mas ele é usado principalmente dentro da própria usina para geração de vapor. Então, as usinas usam esse bagaço para produzir esse vapor, queimando ele. E aí a gente tem a geração do segundo resíduo principal da cana, que é a cinza. Então, se a gente pensar nesses números que eu falei anteriormente, né, de 585 milhões de toneladas, se na moagem da cana a gente tem a produção ali de mais ou menos 250 quilos por tonelada, na última safra foram produzidos 163 milhões de toneladas só de bagaço de cana, e a cinza Sim. a gente tem uma produção de 2,5 milhões de toneladas por ano também de cinza. É Isso muita coisa, né? é muita coisa. Fora as outras coisas que você vai continuar falando. Isso. Aí, assim, depois que tem essa moagem, né, então gerou o bagaço, esse caldo ele vai seguir para a produção. Então, a primeira coisa que precisa ser feita com esse caldo é purificar o caldo. Então, vai adicionar cal, adicionar alguns polímeros, para que todas as impurezas que estavam ali naquele caldo, para que elas floculem e para que decante, para que elas vão para o Decano. fundo no decantador. E antes de adicionar essas substâncias, passa por uma peneira para tirar aquele restinho de bagaço que estava ali, que é chamado de bagacilho. Então, depois que colocou colocou a cal e passou pelo decantador, esse lodo ele passa por um processo de filtragem para retirar a água. E pega então aquele restinho de bagaço que estava ali na peneira e junta com esse lodo filtrado. Quando faz isso, essa mistura então de lodo com bagaço, a gente chama de torta de filtro, que é também um resíduo muito importante da produção de álcool e açúcar. Então, para cada tonelada de cana moída, tem a produção de 10 a 40 quilos, mais ou menos, de torta de filtro. Esse valor ele vai variando de acordo com a quantidade de fibra da cana. Então, a cana que tem mais fibra acaba gerando mais resíduo. Então, ali a gente tem... Porque aí essa variação também de definir qual é a cana depende da região onde está sendo plantada, né? Depende Não da é sempre a mesma. região, isso, a variedade, se está numa época Isso. mais chuvosa, menos chuvosa. Então, tem muita coisa que interfere nessa quantidade de açúcar e quantidade de fibra que tem na cana, né? E aí, então, depois que gera essa torta de filtro, que a gente tem esse caldo agora sem impureza, esse caldo clarificado, ele vai seguir para a produção do etanol, propriamente dito. Então, é aquele momento onde vai colocar a levedura, que é um fungo, é aquele fermento de pão. Sabe aquele fermento que a gente tem
a gente usa para o pão crescer, né? Esse fermento ele é usado ali para Sim, produzir o etanol. Então, essa levedura ela vai transformar todo o açúcar que está ali nesse caldo de cana, vai converter em dióxido de carbono e etanol. Depois, então, que tem essa fermentação do mosto, então a gente passa a chamar esse caldo de cana fermentado de vinho bruto. Esse vinho ele é centrifugado, então separa essas leveduras que podem ser utilizadas de novo ali no processo de fermentação. E aquele restante, aquele vinho delevorado, né, então esse vinho sem levedura, ele vai seguir para a destilação, que é o processo onde vai retirar então o etanol por aquecimento do restante, daquele caldo que está ali. E esse restante, então, isso que sobra, né, esse caldo, é o que a gente chama de vinhaça, é o principal efluente da produção de etanol. Para cada litro de etanol que é produzido, são gerados de 10 a 14 litros de vinhaça. Então, a gente gera uma quantidade muito grande de vinhaça para cada litro muito. de etanol. Então, pensando de novo naquele número inicial que eu falei, se a gente, pegando a produção, né, de 2021, 2022, para esses 585 milhões de toneladas de cana que foi produzido, a gente teve a geração de mais ou menos 468 a 585 580 milhões milhões de litros de, de de litros. vinhaças. De litros de É vinhaça. muita coisa, né? Então, assim, até falei assim, fazendo só um paralelo com as toneladas, ou seja, só do bagaço, da cinza e da torta, né, que, produzido no ano de 2021, né, o valor da safra que você Isso, passou, 2021 e a gente, 2022. 2021, 2022, a gente tem aí 175 milhões de toneladas de resíduos, né, só do processo produtivo. A gente nem está falando de outros resíduos, a gente só está falando do processo produtivo da cana, a nível nacional, né? Mas os 468 ou 585 milhões de litros de vinhaça, né? Então, são dois problemas. Um é a vinhaça e o outro é o resíduo sólido em si. E fazendo uma comparação, né, por exemplo, essa quantidade de toneladas, 175 milhões de toneladas ano, é mais ou menos 30 vezes mais do que a cidade metropolitana do Rio de Janeiro gera no ano. Então é como se fosse 30 cidades do Rio de Janeiro produzindo resíduos, fazendo essa correspondência aí com os resíduos do setor sucrocoleiro aí a nível nacional, né? Então é uma quantidade muito grande de resíduo que precisa ser gerenciada. E isso é importante, né? Ter esse cuidado. Então, a Nara também vai falar do que o que é feito, né, com esses resíduos, qual é a destinação, mas a gente vê que o volume é muito grande. Os dados é o que a Ali, se não me engano, falou aí, os dados são chocantes. É muito. O setor agroindustrial, né, agro-silvopastoril, como de uma forma geral no Brasil, são dados que a gente acaba não tendo tanta informação, né, mas é um volume muito grande, né, tanto da cana quanto se você for comparar milho, tem destinações que você faz muito reaproveitamento, né, reutiliza, a própria indústria reutiliza, a gente vai falar sobre isso, mas é uma gestão que tem que ser feita sempre e com cuidado, né? E a vinhaça e é um dos problemas que a gente vai falar também mais para frente. Então, e aí a gente falou e fala das destinações, né, Nara? Quais são as destinações aí desses resíduos que normalmente acontecem? Então, você falou desse volume, né, que é muito grande. Então, assim, o resíduo da cana, ele é um resíduo que demanda mesmo esse gerenciamento por conta desse volume muito grande. E por conta desse volume, ele pode gerar impacto, muitos problemas ambientais, né, principalmente relacionados a impactos da água, né? Então, o gerenciamento é muito importante. Mas ao mesmo tempo que a usina de cana, ela produz muito resíduo, é um setor que também reutiliza os seus resíduos de uma certa forma. Então a gente vai ver que o resíduo da cana, ele é direcionado geralmente para a lavoura, ou então se explora o potencial de gerar energia ou de gerar combustível desses resíduos. Então, vamos um por um para ficar mais fácil de entender, E, né? Então, assim, o bagaço, antigamente
era considerado um lixo, né? Um transtorno ali para a usina. Ficavam aquelas pilhas de bagaço em cada usina e não se sabia o que fazer com ela, com esse volume estrondoso que é gerado, né? E aí começou a se utilizar esse bagaço como uma forma de substituir a lenha na própria usina. Então a usina ela queimava a lenha para poder gerar vapor, porque a usina precisa de calor para aquecer o caldo na fermentação, para pasteurização do caldo antes da fermentação, também para no processo de destilação. Então precisa de calor dentro da usina, né? Então começou a queimar esse bagaço como uma forma de transformar esse bagaço em energia térmica, em aproveitar esse calor ali. Mas à medida que o tempo foi passando, né, a usina começou a entender que só queimar esse bagaço era desperdício de matéria-prima. Então, Uhum. dá para algumas usinas, na verdade, a maior parte das usinas no Brasil hoje em dia, elas transformam esse bagaço não só em calor, mas também em energia elétrica. Então, é o processo que a gente chama de cogeração. Quando a queima, ela proporciona a formação de duas formas de energia. Então, gera energia na forma de calor, que vai Uhum. rodar as turbinas, que vai servir no aquecimento, mas também uma parte dessa queima, ela vai ser destinada para os geradores, que vão produzir energia elétrica e a usina vai utilizar essa energia elétrica mesmo. Então, para dimensionar um pouco, né, para o E o estado. excedente também dessa energia elétrica, se tiver, né, não for usado pela usina, ele vai para o sistema nacional, né? Isso vai para o sistema integrado. Então, Integrado, esse sistema isso. integrado. Como um exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, em 2021, 40% da energia do estado ela já era vinda da queima do bagaço. Então, quando a gente pensa em energia elétrica no Brasil, a primeira coisa que a gente vai lembrar é de hidrelétrica, Hidrelétrica. né? Mas esse setor, a geração de energia através de biomassa no Brasil, ela vem crescendo, já chega a 9% da matriz energética brasileira, né? E a geração de energia por biomassa no Brasil, ela é principalmente por queima do bagaço. Então, a gente vê que é um setor que está crescendo, que está ganhando espaço ali dentro da geração de energia. Nara, só te interromper um minutinho, que a gente ia começar a outra parte, né? E a Lê mandou aqui uma dúvida. E as queimadas geradas pela indústria da cana, né? As, Pode tá. falar. As Eu posso queimadas. complementar. Queimada é algo que sempre foi considerado, né, de grande impacto para o setor e realmente era o principal problema, né, o impacto atmosférico por conta das queimadas, mas a gente vem tendo a troca pela colheita mecanizada. Então, Mecanizada. isso. Em São Paulo foi onde começou, né, o início dessa exigência, né, do fim das queimadas. E então a gente tem ali algumas limitações, né, em relação a se o terreno é plano, se não é, a quantidade que pode ter de queimado ou não, mas a tendência é que tenha o fim mesmo Cada vez da menos, né? colheita, da Isso, colheita por queima. E ela acaba sendo benéfica para a própria usina, porque o Sim. calor na cana ela prejudica lá o processo de fermentação. Então é interessante mesmo para as usinas investirem nessa colheita mecanizada. E acaba que o que vai sobrar, né, que é aquele material ali da colheita, ele também é reaproveitado e não é. Ele fica ali como uma forma de proteção até mesmo do solo e tal, né, quando tem o corte mecanizado. Agora, o manual, você tem toda uma questão também de trabalho, né, as condições de trabalho, questão de, por ter, né, chamado boia fria, enfim. Então, somados os impactos ambientais, as questões trabalhistas, cada vez menos é comum, a gente não tem mais essas questões da queimada, né? É bem pontual e que acontece. Eu venho de uma cidade, né? Minha cidade, ela tem muitas usinas praticamente de açúcar e álcool ali, né? Várias usinas no entorno da cidade. É o que movimenta a cidade são as usinas. Então, sempre de manhã, quando eu passava, tinha o pessoal esperando para ir nos caminhões, para cortar. E isso não existe mais, né? Também a cidade ficava cheia de queimada nessa época da colheita. E agora isso também não tem. É muito difícil ter alguma coisa.
Mas, em compensação, eu vou, quando a gente chegar na vinhaça, eu vou falar da vinhaça, da experiência que eu tive recente com a vinhaça quando eu fui para lá. Pode, pode continuar aí. Então, a gente falou toda a parte em relação à destinação do bagaço, né, do reaproveitamento desse bagaço, na questões de tanto aquecimento das caldeiras, quanto também o excedente para a produção de energia elétrica, seja para uso da própria usina ou até mesmo para venda, né, vai para o sistema integrado, né? E aí você passou o dado que 40% da energia do Mato Grosso do Sul hoje já advém da queima do bagaço da cana. Muito interessante. E aí agora a gente vai para o outro lado, né? Não é só queimando o bagaço que se produz alguma coisa. O que tem sido agora considerado como combustível do futuro, que é a produção do etanol de segunda geração. Então, o etanol de primeira geração é esse etanol que a gente conhece mesmo. Foi lá, moeu a cana, pegou aquele caldo, colocou ali a levedura e a levedura transformou o açúcar do caldo da cana em etanol. Já o etanol de segunda geração é quando a gente vai usar o açúcar que está na fibra. Então, toda planta, ela tem ali na sua parede celular, né, das células, uma grande quantidade de celulose, de lignina e de hemicelulose. Então, essa tecnologia do etanol de segunda geração é transformar essa celulose, que é um tipo de açúcar também, né, num açúcar que pode virar etanol. Então, usam algumas enzimas, fazem alguns processos químicos para hidrolisar, né, para quebrar esse açúcar e transformar ele num açúcar que a levedura consegue fermentar e transformar em etanol. Então, isso é o etanol de segunda geração. Então, é um tipo de etanol que é considerado como etanol do futuro, porque a gente consegue gerar uma grande quantidade de combustível sem precisar plantar uma área maior. Plantar. Porque a partir daqueles você otimiza, né? Isso, você otimiza a sua produção. Você, na mesma quantidade de área plantada, você tem esse dado, Nara, tipo, de quanto que por tonelada se gera de etanol de segunda geração, tonelada de bagaço? Eu sei que depende, né? Tem uma variação, mas você tem essa informação? Porque depende se tem muita celulose, se não tem, né? Enfim, sim. a composição até mesmo. Algumas técnicas que usam só a celulose, tem outras que já conseguem usar a lignina também, mas tem ali em torno de 30% a 40% a mais de etanol por hectare. Então, nossa, é um valor bem grande mesmo. Então, bem considerado. Conseguem usar todo o açúcar. E tem também agora, assim, algumas leveduras que elas são mais específicas para esse tipo de açúcar, né, para transformar, então tem um rendimento maior. Então, é bem promissor. No Brasil, a gente já tem usina fazendo esse tipo de etanol. Então, a gente tem 2 usinas, a Grambio e a Raízen. Tem uma usina em Alagoas, que produz 30 milhões de litros por ano, que é a da Grambio. A Raízen tem uma usina em Piracicaba, no interior de São Paulo, que produz 41 milhões de litros. E está em construção uma segunda usina, em Guariba, também no interior de São Paulo, para a produção de 82 milhões de litros por ano. Então, até o final de 2023, a gente deve ter a produção de 150 milhões de litros desse tipo, né, de etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração. Que é destinado sem aumentar. Destinado ao mercado externo. Mercado externo. Então, assim, é uma área que as usinas estão investindo porque tem um mercado externo muito promissor, né, para exportar para comprar, né, para falar assim, você pagam mais, né, pagam melhor por esse etanol aí de segunda geração. E aí, então a gente falou do bagaço, né, que pode ser usado, e também agora essa questão da utilização de leveduras para ter esse etanol produzido de segunda geração. E isso da cinza, da torta, assim, como que eles utilizam esses resíduos? A cinza e a torta, elas ficam, a grande maioria, ficam na própria lavoura. Então, a partir da produção ali na usina, volta para a lavoura como uma forma de utilização, de adubação, né? Porque a cinza, a torta, seria um fertilizante, né? Tem uma grande quantidade de potássio, tem uma grande quantidade ali de outros nutrientes, né? De fósforo também, que é importante. Então, substitui o fertilizante químico.
Então, esses resíduos, eles geralmente voltam ali para a lavoura, para adubar a própria plantação ali de cana. Mas a gente tem também algumas outras alternativas, né? Então, a cinza, ela pode ser usada, ela tem uma característica que é a pozolânia, que é aquela formação de uma substância semelhante ao cimento. Então, ela pode ser utilizada para fabricação de tijolo, para fabricação, em substituição ao cimento na construção, em substituição da areia. Então, tem alguns estudos mostrando que trocar uma parte de cimento pela cinza faz um concreto ainda mais resistente do que o concreto só de cimento. E a gente sabe que o cimento ali é uma matéria-prima limitada, né? Não é renovável. Então, a gente tem ali uma alternativa para essa substituição. E também na fabricação... não é uma coisa que dá, não é uma coisa que dá, obviamente, para você substituir de forma integral, né? Porque a gente sabe que a demanda também no Brasil é muito alta pela questão do cimento. Mas é mais uma alternativa que você consegue prolongar a questão daquela reserva, né? Então, se a reserva duraria 100 anos, talvez você consiga prolongar por mais tempo, utilizando outras fontes, né? E à medida também que as pesquisas vão avançando, a gente vai descobrindo outros resíduos, né, que a gente vai podendo incorporar, substituir. Enfim, eu também trabalhei já com estudos, por exemplo, da lama de perfuração. O resíduo que vinha da secagem da lama de perfuração para poder fazer blocos, tijolos, então também tinha estudo sobre isso. Então é tudo uma forma de você reaproveitar aquele material, né? Mas podemos continuar. Conserva ali o bem que não é renovável, né? Que não é renovável, e vai destinando esses resíduos, né? E o último grande resíduo, né, o efluente principal ali da produção de etanol, que é a vinhaça, né? Ele é geralmente lançado na lavoura como uma forma de fertirrigação, então utilizando essa água ali na irrigação e também todo esse potássio que tem nessa vinhaça, porque a vinhaça ela tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande. Então a vinhaça, ao mesmo tempo que ela é boa, né, nesse sentido, a gente tem que tomar um cuidado, porque ela... Se a gente olhar a demanda química, demanda bioquímica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que vai ser necessário vai ser consumido quando essa matéria orgânica ela é degradada, né? Então, a vinhaça ela apresenta uma demanda bioquímica de oxigênio de 20.000 miligramas por litro. Para comparar o esgoto doméstico, esse valor fica ali em torno de 200. Então, assim, o impacto para a água dessa vinhaça, se ela for lançada em corpos d'água, é muito grande. Então, lá no início, lá na década de 70, quando teve o pró-álcool, né, aquele incentivo para a produção de etanol, a vinhaça ela era realmente jogada direto nos corpos d'água. Mas aí perceberam que não tinha condição, né, porque causa muito estava contaminando, impacto, poluição, enfim, né? Tava mortandade. E aí começou a direcionar essa vinhaça lá para a lavoura. Mas aí a gente tem tanto esse problema de contaminação, né, que essa vinhaça ela pode infiltrar no solo e atingir o lençol freático. Então tem alguns estudos que mostram que a aplicação continuada, porque tem áreas que estão recebendo vinhaça ali continuamente há mais de 30 anos, né? Então essa vinhaça ela acaba realmente chegando nos corpos d'água, contamina o lençol freático. Pode contaminar aquíferos também, né? E tem também algumas alterações do solo. Então, pode mudar a forma do poro, né? Das partículas, a geometria das partículas do solo. Então, muda o poro, muda como que essa água vai infiltrar ou não. Pode alterar também a fauna do solo, então tem alguns estudos com minhocas, com tatuzinho, mostrando que pode alterar, que muda a diversidade, interfere na reprodução deles, no comportamento. Então tem assim alguns... É bem complexo. É bem complexo. Como sempre. Né? Não é tão simples assim, né? Usa ali e pronto. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul tem até uma lei específica, né? Que obriga as usinas a ter um plano de manejo da vinhaça. Então, ele tem que apresentar ao órgão ambiental esse plano de manejo. E aí, a partir dele, para saber, né, para ter esse controle, quanto que está colocando, em quais áreas está sendo colocada, por quanto tempo está sendo essa aplicação.
Porque normalmente quando a vinhaça, como o volume é muito grande, eles ficam armazenadas como se fosse em piscinas, assim, né? Impermeáveis lá na usina, e de lá o caminhão ele suga e aí vai fazendo a aplicação na lavoura. E o odor dele, que eu falei que é a minha experiência, eu cheguei na minha cidade, né? Meu marido foi também, aí ele falou assim: nossa, que cheiro horrível é esse? Era à noite, já era mais de meia-noite. Aí eu falei assim, e lá perto, próxima à cidade, tem lavouras e tal. Eu falei assim: Eduardo, isso é a vinhaça. Provavelmente aplicaram vinhaça aqui perto. E tá esse cheiro, um cheiro muito ruim, assim, parecia um cheiro de esgoto, um cheiro de curral, assim, uma coisa próxima a isso. E aí, e a cidade inteira com aquele cheiro, só que era à noite, né? Então acaba que o impacto, né, não é tão percebido pela população, porque a população está normalmente dormindo. Então, e aí provavelmente eles devem aplicar também dia de semana, que era um dia de semana. Então, isso também não tem só impactos positivos, né? É importante fazer essa recuperação, essa reutilização, porque a questão da tratabilidade é difícil, como a Nara colocou, é uma DQO, uma DBO altíssima, e para você reduzir isso acaba sendo difícil, né? Para os tratamentos, requer um esforço muito grande e o custo, né? Esforço e é muito caro. Então, se você puder reaproveitar, mas desde que seja de uma forma que não vai atrapalhar, que não vai prejudicar também o meio ambiente. Então, por isso que é importante ter esses estudos, ter esse monitoramento, ter esse acompanhamento aí, tanto dos órgãos ambientais, quanto até mesmo de pesquisas, né, das universidades, que também procuram, né, sempre essas áreas aí de investimento, né, com avanço, né, para poder fazer a aplicação de forma adequada. E o que mais que tem, Nara, para a gente falar aí? Tem da pesquisa, né? Que eu falei da vinhaça, um grande problema da vinhaça também, que como gera uma quantidade muito grande, o transporte disso para a lavoura às vezes acaba ficando muito caro, né? E é um gasto, um desperdício de água muito grande, né? Então, algumas usinas elas estão investindo na produção de combustível a partir dessa vinhaça. Então, ao invés de destinar ela, de simplesmente jogar na lavoura e ter um risco de alguma contaminação de lençol freático, então a gente tem algumas pesquisas para a produção de biodiesel a partir da vinhaça. Então, cultivam algumas algas que vão se alimentar dessa matéria orgânica, né? As algas vão utilizar, né, esses nutrientes que estão ali na vinhaça, e quando ela vai crescendo, né, que ela vai se multiplicando, ela vai produzindo um óleo que pode ser utilizado para a produção de biodiesel. Algumas leveduras também são utilizadas nessa forma. Mas isso ainda é fase experimental, não tem em escala não, né? Não tem em escala, mas tem algumas usinas no Mato Grosso do Sul já também, que estão produzindo a nível da usina. Então, abastece os seus caminhões com biodiesel feito a partir de vinhaça. A gente está com alguns testes ainda, algumas plantas piloto dentro das usinas, mas já tem mostrado alguns resultados bem interessantes. Então, eles estão cada vez mais ampliando um pouco o número de veículos que são abastecidos. Legal. E também não, é importante. Pode falar. E também tem a produção de hidrogênio verde, que seria uma forma de utilizar toda essa água da vinhaça. Então, quebra a molécula da água, né? Transforma em molécula de oxigênio e molécula de hidrogênio. E esse hidrogênio, ele serve para abastecer os carros que são movidos a células. Então, a gente tem da célula de hidrogênio, né? Então, a gente tem a utilização também como um combustível e acaba reduzindo essa quantidade de água da vinhaça. Então, deixa o custo menor também para transportar para a lavoura e utilizar na fertilização. Então, a gente tem essas formas ali de utilização. Isso. Então a gente vê que aproveita bastante coisa, então estudos também estão avançando cada vez mais, né? E aí a intenção é justamente essa, o volume é muito grande de resíduos, o que for possível fazer uma recuperação, uma reutilização, uma reaplicação é importante,
por umas questões financeiras, de investimento, de custo mesmo operacional, de produtividade, né? Você aumenta a produtividade sem aumentar a área, no caso do etanol de segunda geração, então isso é muito importante. Mas aí a gente também tem, você falou da pesquisa, né, da Unesp de Jaboticabal, que tem. Sim, que quando a gente pensa em quantidades de resíduos, né, em tipos de resíduos que são gerados, né, a gente tem uma pesquisa, alguns pesquisadores lá da Unesp de Jaboticabal, eles fizeram um levantamento das usinas da bacia do rio Mogi Guaçu, que é uma região ali perto, né, e fizeram durante todo esse processo de produção mesmo. Então, da hora que a cana entra na usina até a finalização, o que é gerado, quais os resíduos que são gerados, o que é feito com esses resíduos por essas usinas. E eles levantaram 27 resíduos e subprodutos diferentes da produção ali só desse processo dentro da usina. Então, a gente vê que tem muitos resíduos que são gerados ali nessa... Esses são os principais, mas não são os únicos. Exato. E a gente falando do processo produtivo, né? A gente falou aqui dos principais, dos que são significativos, que tem um volume muito grande, mas não são os únicos, né? Tem aí 27, há outros 27 resíduos que também são importantes e é interessante, né, fazer uma gestão adequada, fazer uma aplicabilidade ou uma reutilização para reduzir custos, diminuir impacto ambiental. E também, assim, complementando, mesmo sendo um setor, o setor sucroalcooleiro, ele sendo agrícola, né, ele também tem a parte industrial dele. Ele tem a parte de fábrica, de caldeira, de manutenção, de construção, de obra, de escritório, de refeitório. Então, todos os resíduos que a gente vem falando aqui ao longo de todas as lives, né, de resíduos de construção civil, resíduos orgânicos, resíduos contaminados, resíduos de manutenção, tudo isso também é gerado. Então, não são só esses resíduos. Existem também outros resíduos, resíduos de escritório, então tudo isso tem que ser considerado. Quando se faz uma gestão, né, de um setor em agroindustrial, você tem que pensar no produtivo e recuperar, mas também tem essa outra parte desses outros resíduos aí que tem que ser também cuidado e gerenciado, né? A gente não pode ignorar que existe, não é tão volumoso quanto da processo produtivo, obviamente, mas existem e causam impactos também, né? Por isso tem resíduos perigosos aí no meio de toda essa atividade, né? Acho que é isso, Nara. A Larissa... Uma coisa nessa pesquisa que eu comentei, eles englobam também esses tipos de resíduos e eles fazem um levantamento mostrando que grande parte dos resíduos, né, então tem um impacto importante na água, né, então da poluição das águas. Então o principal impacto, né, da cana está voltado para o impacto na água, englobando tudo isso. Então, igual você falou dos resíduos lá, a produção, fertilizantes, a embalagem, tudo isso engloba tudo também, né? Então, a gente tem muitos resíduos. Tem que fazer uma gestão de fato correta e adequada, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. A Larissa mandou aí, Vivo Pet, Biologia, parabéns, Nari e Cris. Obrigada, Nari. Beijo, bom te ver aqui. É bacana escutar vocês de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta aí para a Nara sobre a questão dos resíduos desse setor, fica à vontade. A gente já está encerrando, né? A gente teve um atraso, peço desculpa aí do probleminha que a gente teve no início. Quem quiser assistir a live também, ela vai ficar disponível. Quem às vezes chegou aqui no finalzinho, assista a live. Vai ficar gravada no nosso Instagram, depois no nosso canal do YouTube também. E Nara, muito obrigada aí pela sua participação. A Marina, Mari, beijo pra você, muito bom rever vocês, quando conhecimento, parabéns meninas, obrigada, Mar. Então assim, só tenho a agradecer, você estar aqui passando esse conhecimento, é muito legal, gostei muito dessa troca aqui que a gente teve, né, muito obrigada mesmo. Gabi também, parabéns meninas, vou rever esse ótimo conteúdo. Sim, rever sim, Gabi, vai gostar. Pode fazer suas considerações finais, Nara.
Também quero agradecer, gostei muito tanto da sua palestra para a nossa disciplina, desse momento aqui. Então foi uma troca boa, a gente conseguiu trazer coisas novas. Espero que o pessoal tenha gostado então do que a gente abordou, Sim. né, de falar um pouco desse setor que tem uma importância tão grande no Brasil, gera uma quantidade tão grande de resíduos. E é um prazer poder falar, um prazer poder contribuir de alguma forma. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Nara. Então tá, boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos os comentários. Isso, obrigada, gente. Boa noite aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.